A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Pessoal, nesse vídeo quero compartilhar aqui com vocês a parte 2 do meu estudo versículo a versículo. E agora vamos comentar aí um pouquinho sobre o versículo de Gênesis 1 e 2. A palavra de Deus nos diz então: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse então é o versículo aí de Gênesis 1 e 2. Então vamos comentar um pouquinho aí sobre esse texto abençoado da palavra de Deus. O primeiro item que a gente tira desse versículo é que Deus molda, né, as coisas que são sem formas e vazias. Então ali nesse versículo Deus fala sobre essa existência, né, do nada, do vazio, daquilo que não tinha forma e que Deus transforma em alguma coisa. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, né, quando aceitamos Jesus, que muitas vezes tem aquele nosso vazio da alma, onde Jesus entra na nossa vida e preenche, né? As trevas, pessoal, no item 2 aqui que eu marquei desse estudo, é que as trevas lembram, né, ao decorrer de todas as escrituras, as coisas ruins, né, e más. Então aqui aparece a questão das trevas pra gente já ver, né, Deus mencionando essa divisão de bem e mal, lá já no início, né, da Bíblia Sagrada. Então trevas, sempre quando a gente lê trevas, né, a gente remete a coisas ruins, ao mal e enfim, ao longo das escrituras trevas representa coisas ruins, né, e ali você vê, né, Deus falar da separação entre a luz e as trevas. Aqui também tem uma referência, pessoal, a faces do abismo. Ao longo dos estudos que eu fiz da palavra de Deus, abismo representa inferno, então ali há um mistério nessa passagem bíblica em relação ao inferno, a questão do abismo, né? Ali fala da divisão da luz entre as trevas e também o abismo. Então eu imagino, né, que esse trecho Deus já se referia a essa divisão de bem e mal, de céu e inferno, né, de coisas que o Senhor se agrada e não se agrada. Então há um mistério aí também nessa passagem ali onde Deus se refere acerca do abismo, que me chamou bastante atenção aí nesses primeiros versículos aí da palavra de Deus. Outra coisa, pessoal, que eu achei muito interessante ao ler esse versículo é que Deus se movimenta, né, e ali se movia sobre a face das águas, traz, né, essa certeza que o nosso Deus não é um Deus parado, um Deus que não se movimenta, que é estático, né, ele é um Deus sim que tem movimento, que se move, que faz coisas grandes. Então ali onde diz Deus se movia sobre a face das águas, é sinal de que ele não estava fazendo a criação e a obra de suas mãos de forma parada, né? O que nos traz hoje, né, a refletirmos de estarmos trabalhando ativamente no reino de Deus, de fazermos algo para Deus, de se movimentar da mesma forma que Deus também se move, né, para o nosso favor, ao nosso cuidado, ao nosso benefício também. E as águas, pessoal, as águas elas representam na palavra de Deus limpeza, pureza, né, purificação. E aí ali Deus também traz a palavra águas nesse versículo. E eu também associo essa palavra à questão da transformação vinda de Deus, né, da limpeza que Deus faz na sua própria criação quando a gente se arrepende do nosso pecado, dos nossos erros. Então a água ali para mim representa essa limpeza, essa purificação, onde Deus faz essa separação ali no início da criação. Então também me chamou bastante atenção esse item aí onde fala sobre a água, que é um estudo bem interessante aí se a gente for se aprofundar na questão da água dentro da palavra de Deus. A face de uma linda criação, né, em que Deus está projetando ali nos primeiros versículos da palavra de Deus. A criação é a excelência e a supremacia de Deus, o cuidado de Deus, os detalhes com a criação. Então a conclusão desse versículo 2 é essa face, né, linda da criação de Deus, essa preocupação do Senhor em separar as coisas, em organizar as coisas. E assim também ele deseja fazer na minha e na sua vida, né, colocar tudo no seu devido lugar para que a nossa vida seja assim como a criação, né, perfeita, linda e ornada conforme o Senhor deseja. Aqui, pessoal, tá o esboço, ó, do meu estudo que eu fiz, tá, de versículo a versículo de Gênesis 1 e 2. Aqui eu coloquei a referência bíblica, ó, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1 e 2. E aqui eu coloquei os tópicos importantes, ó, que eu achei, né, nesse versículo. Que Deus molda o que é sem forma e vazio, que trevas lembra pecado, que abismo lembra inferno, que Deus se movimenta, que as águas servem para limpar e que é a face de uma linda criação. Aqui eu coloquei um Bible sobre amizade, ó, o amigo ama em todo o tempo, por causa das flores ali que remetia à natureza, à criação. Daí eu coloquei aqui também para ilustrar esse estudo. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado aí do versículo 1 e 2 de Gênesis, nesse estudo de versículo a versículo da Palavra de Deus. Deixe aqui nos comentários também aquilo que você interpreta desse versículo, o que você entende, o que você tem entendimento, curiosidades que você sabe também, para a gente compartilhar experiências acerca da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa e não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!